Nessa questão, ele dá pra gente duas retas, que tem essas duas equações aqui, que fazem interseção com esse retângulo ABCD. 3 pontos de interseção são marcados nesse retângulo, e aí você tem, ligando esses pontos, um triângulo. Ele quer que a gente calcule a área daquele triângulo. Então, para resolver esse problema, para calcular a área desse triângulo, eu vou usar a geometria analítica. Como eu falei, eu vou resolver isso aqui usando a geometria analítica, mas no meio da resolução, depois eu te dou uma outra dica de uma abordagem que você também poderia resolver esse problema sem precisar usar a geometria analítica. Bom, se eu vou usar a geometria analítica, eu vou precisar determinar os 3 vértices desse triângulo. E esses vértices são formados por interseções de retas. Então aqui, você tem a reta R, que faz interseção com a reta suporte ao lado AD. Então, eu vou precisar encontrar essa interseção para determinar as coordenadas daquele ponto, que eu tenho já em Y. Vai faltar eu determinar em X. A mesma coisa vai ser para esse ponto aqui, que eu vou ter a interseção da reta S com a reta suporte do lado BC. Aqui eu tenho ponto em X, mas não tenho Y. A mesma coisa aqui em cima. Ó. Eu vou ter que determinar quais são as coordenadas desse ponto, que eu já tenho em Y, falta em X, usando a interseção de 2 retas. Então, vamos fazer as interseções entre as retas para poder encontrar esses pontos. Então, primeiramente, eu vou encontrar o ponto P. Tá? Poderia começar por qualquer um deles. Então, como é que eu vou encontrar o ponto P? Eu sei que o ponto P, em Y, eu já tenho o valor 2, falta ele em X. Então, falta eu determinar qual é a coordenada dele em X. Então, eu vou fazer a interseção da reta suporte do lado AD. Então, para encontrar P, vou fazer a interseção da reta suporte do lado AD com a reta R. Bom, a reta AD é uma reta que ela não faz inclinação com o eixo X. Ela é uma função constante, se você olhar como função. E aí, ela passa por que ponto essa reta aqui, suporte do lado AD? Por y igual a 2. E isso vai ser a equação dela. Y igual a 2. Certo? Essa é a equação da reta AD. Eu vou fazer a interseção com a reta R. A reta R, y, é igual a 2x menos 6, tudo isso sobre 3. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu poderia quebrar esse denominador aqui para as duas parcelas ali da minha equação, mas eu não vou fazer isso não. Bom, se eu quero ponto de encontro, eu estou dizendo que essas retas aqui são iguais em um determinado ponto. Então, eu vou igualar aqui as expressões. Ó. Se y é igual a 2 e y é igual a isso aqui, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a 2. Então, 2x menos 6 sobre 3 é igual a 2. Inclusive, eu quero determinar o x, que o y eu já tenho. Repara que a única incógnita que sobrou aqui é o x. Então, eu vou passar esse 3 para cá multiplicando, vai ficar 3 vezes 2, 6. Então, 2x menos 6 é igual a 6. Passo o 6 para o outro lado, que era negativo, vai ficar positivo. Vai ficar 2x é igual a 6 mais 6, 12. Divide por 2, x igual a 6. Então, eu acabei de encontrar aqui que essa coordenada vale 6. Então, meu ponto P, deixar aqui guardadinho, ó, o ponto P tem coordenadas em x, 6 e y, 2. Ali. Usando o mesmo raciocínio, tá? Eu vou encontrar agora aqui o ponto F. O ponto F vai ser a interseção, né? Ponto F, que eu estou procurando, vai ser a interseção de quem? Da reta suporte do lado BC com a reta S. A reta S. Reta suporte do lado BC. Agora, ó, essa reta aqui paralela ao eixo X, mesma coisa que eu usei no anterior, só que agora é y igual a 8. Então, eu tenho y igual a 8. E a reta R que ele deu pra gente está aqui, ó, 3x mais 8. 3x mais 8 sobre 4. E eu quero a interseção entre essas duas retas. Mesma coisa, tá? Se y é igual a 8 e y é igual a 3x mais 8, no ponto de encontro essas coisas são iguais. Então, eu vou ter que 3x mais 8 sobre 4 é igual a 8. Passo o 4 para lá multiplicando. E aí, o que eu vou ter? 4 vezes 8, 32. Então, 3x mais 8 é igual a 32. Passe 8 para o outro lado. Se está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ser 32 menos 8. 32 menos 8 é 24. E aí, para achar o valor de x, divido por 3. 24 dividido por 3, 8. Então, ó, significa que esse ponto F aqui, ele tem coordenadas em x 8 e em y 8 também. Então, F, 8, 8. Falta agora o ponto E. O ponto E é a interseção, vou fazer aqui em cima, o ponto E que a gente está procurando, ele vai ser a interseção da reta S com a reta vertical, ó, reta vertical, suporte do lado AB. E agora, como você está vertical, você está perpendicular ao eixo X, essa reta, né, essa reta suporte do lado AB, interseção com S, ela vai ter, a equação agora vai ser y igual a algum número, vai ser igual a x igual a algum número. E esse número vai ser o quê? O 4. Ó. Então, x igual a 4. X igual a 4, interseção com a reta S está aqui, y é igual a 3x mais 8 sobre 4. E agora, como é que você faz? Ora, agora eu quero determinar o valor de quê? De y. Então, o y tem que ser minha incógnita. Se o y tem que ser minha incógnita, o x tem que ser fornecido naquele ponto de interseção. E é justamente x igual a 4. Então, basta substituir aqui nessa equação. X igual a 4, ela também tem que satisfazer essa equação. Então, o meu y vai ser 3 vezes o valor de x, 4, mais 8 sobre 4. Então, y vai ser igual, 3 vezes 4, 12. 12 mais 8 sobre 4. Isso vai dar 20 dividido por 4. Significa que o teu y é igual a 5. Então, ó, nesse ponto aqui, o x é 4 e o y é 5.
Então, as coordenadas do ponto E vai ser 4 e 5, tá certo? E é disso que eu preciso para fazer o meu problema. Inclusive, agora, se você não quiser usar a geometria analítica, para encontrar a área desse triângulo, você vai ter um certo trabalho, mas dá para fazer também, já porque você vai ter todas as medidas necessárias para poder fazer esse cálculo. Quer dizer, como eu calcularia essa área desse triângulo aqui? Aí você pode usar a estratégia de fazer diferença entre áreas. E aí, como é que a gente vai pensar aqui? A área do triângulo vai ser a área do retângulo, subtraindo a área desse trapézio retângulo aqui, subtraindo a área desse triângulo, subtraindo a área desse triângulo aqui. Tá? Então, quer dizer, se eu tirar a área total, menos a área do trapézio, menos a área desse triângulo e desse triângulo, sobra a área que eu estou procurando. Não vou precisar de espaço, eu vou apagar aqui essas contas que nós fizemos para encontrar as coordenadas desse ponto. Então, repara que mesmo que você não fosse fazer por geometria analítica, até esse ponto aqui teria que ser feito dessa forma, tá? Existem outros. Ora, se existir outra aí você enxergou, pode colocar aí no comentário e a gente debate sobre, tá certo? Mas é uma ideia, é seguir, quando você fala de interseções entre retas, é seguir essa ideia. Então, vou apagar aqui para a gente poder fazer usando a geometria analítica. Então, voltando aqui à questão, para resolver usando a geometria analítica, para calcular a área de triângulo dadas suas coordenadas, nos livros de ensino médio geralmente tem um determinante de ordem 3 para você fazer esse cálculo. Eu uso um método um pouquinho diferente, mas que é um atalho, né, que a gente consegue usar quando você tem um determinante com a última coluna toda igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos, ó. 6, 2... Ah, tem que começar por esse aqui? Não, qualquer um deles, tá? E aí eu já vou te falar o que aconteceria se eu começasse uma ordem diferente. 8, 8, 4, 5... E aí aqui eu repito o que eu usei na primeira linha. 6 e 2. Eu vou usar aqui a multiplicação em diagonais, como se fosse um determinante mesmo, tá? Então, eu vou multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse. E aí, assim como lá a gente faz determinante de ordem 3 e de ordem 2 também, quando a gente multiplicar nessa posição, a gente não altera o sinal do nosso resultado. Então, a gente vai multiplicar e manter aqueles sinais ali. Então, você tem 6 vezes 8, você tem 48. Você tem 8 vezes 5, você tem 40, e você tem 4 vezes 2, você tem 8, tá? E aí, assim como determinante, vou fazer também a diagonal ao contrário. E aí, na diagonal ao contrário, você vai trocar o sinal do produto desses números que você está marcando. Igualzinho você faz lá no determinante. Então, eu tenho aqui 8 vezes 2, 16, como eu tenho que trocar o sinal, menos 16. 4 vezes 8, 32, como eu tenho que trocar o sinal, menos 32. 6 vezes 5, 30, como eu tenho que trocar o sinal, menos 30. E aí, o módulo desse resultado aqui, multiplicado por meio, vai ser a área do triângulo. Essa estratégia de usar esse dispositivo aqui, ela é interessante porque se você tiver um quadrilátero, por exemplo, uma figura com 4 lados, é só você adicionar mais uma linha aqui no seu dispositivo. E aí funciona para polígonos de ordem maiores do que 3. Não funciona exclusivamente para o triângulo, tá certo? Então agora a gente vai fazer cálculo aqui. Eu falo módulo porque se você trocasse, por exemplo, se você começasse pelo 8, 8, ao invés de ter começado pelo 6, 2, você está trocando uma linha do determinante. As propriedades são as mesmas. E aí trocaria o sinal. Quando você coloca no módulo, independente do sinal que der o resultado ali, o módulo vai fazer que aquilo ali fique positivo e tem que ser positivo que a gente está falando de área. Então, fazendo nossos cálculos ali, o que nós temos? Ó, positivo, vou botar aqui meio, vezes o módulo de... Aqui nós temos 88 mais 8, dá 96. Negativo, você tem aqui, ó, menos 48, o menos 30, menos 78. Vou fazer 96 menos 78. Então, aqui você tem meio vezes o módulo de 18. Como deu positivo, o módulo aqui não influenciou em nada, mas poderia dar menos 18 se eu tivesse trocado essa linha de posição com essa, ou essa de posição com essa, trocar uma linha de posição ali, você troca o sinal do determinante, né? Então você tem aqui 18 dividido por 2, isso vai dar 9. Essa é a área do nosso triângulo. E 9 é a letra C. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tivermos de novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!